Fala galera, tudo bem com vocês? A paz de Cristo e o amor de Maria. Este é o podcast Jovem Cristão. Meu nome é Lucas. Sejam bem-vindos. Bom, no episódio de hoje vamos meditar a quinta dor de Nossa Senhora. E para ajudar a gente a meditar, nós vamos usar como base o livro Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. Bora lá? Bom, quinta dor. Morte de Jesus na cruz. E na palavra de Deus, a leitura referente, a essa dor, nós vamos usar para meditar João capítulo 19, versículo 25. Vamos lá? João 19, versículo 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desta hora em diante, os discípulos a recebeu como sua mãe. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e se fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. O que foi testemunha desse fato o atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Êxodo 12, versículo 46. E diz em outra parte da Escritura: olharão para aquele que transpassaram. Zacarias 12, 10, Mateus 27, 57 a 61, Marcos 15, 42 a 47, Lucas 23, 50 a 56. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou-o Nicodemos, aquele que anteriormente fora à noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas como os judeus costumavam sepultar. No lugar em que foi crucificado, havia um jardim, e no jardim do sepulcro, um sepulcro novo, em que ninguém ainda fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e para a proximidade do túmulo. Isso também está em Mateus 28, do 1 a 10, Marcos 16, do 1 a 10 e Lucas 24, do 1 a 12. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Quinta dor, morte de Jesus. Maria assistiu à agonia de seu filho na cruz. Aqui temos a contemplar uma nova espécie de martírio. Trata-se de uma mãe condenada a ver morrer diante de seus olhos, no meio de bárbaros tormentos, um filho inocente e diletíssimo. Estava em pé junto à cruz de Jesus, sua mãe. Isso também está em João, capítulo 19, versículo 25. É necessário dizer outra coisa do martírio de Maria. Quer com isso declarar São João: contemplai-a junto da cruz, ao lado de seu filho moribundo, e vede se há dor semelhante à sua dor. Demoraremos-nos a considerar essa quinta espada de dor que transpassou o coração de Maria, a morte de Jesus. Quando o nosso extenuado Redentor chegou ao alto do Calvário, despojaram-no os algozes de suas vestes, transpareceram-lhe as mãos e os pés com cravos. São agudos, mas obtusos, segundo a observação de um autor. Por maior aumento de suas dores, e pregando-o na cruz, tendo-o crucificado, elevaram e fixaram a cruz e o abandonaram à morte. Abandonaram-no os algozes, mas não o abandonou Maria. Antes, ficou mais perto da cruz para lhe assistir à morte, como ela mesma revelou a Santa Brígida. Mas de que servia, ó Senhora minha, irdes presenciar no Calvário a morte de vosso filho? Pergunta São Boaventura. Não vos deveria reter o vexame, já que o opróbrio dele era também o vosso? Que lhe éreis a mãe? Pelo menos não deveria reter-vos então o horror ao delito de criaturas que crucificavam o seu próprio Deus? Mas, o vosso coração não cuidava então da própria, e sim da dor e da morte do filho querido. Por isso, quiseste assisti-lo e acompanhá-lo com vossa compaixão. Ó Mãe verdadeira, diz Vulgato Boaventura. Ó Mãe amante, que nem o horror da morte pode separar do seu filho amado. Mas, ó meu Deus, que doloroso espetáculo! Na cruz agonizando está o filho e junto à cruz a mãe agoniza também, toda compadecida das penas desse filho. O lastimoso estado em que viu seu Jesus moribundo na cruz revelou Maria a Santa Brígida, dizendo: estava meu Jesus pregado ao madeiro, saturado de tormentos e agonizante. Seus olhos encavados estavam quase cerrados e extintos, os lábios pendentes e aberta a boca, as faces alongadas, afilado o nariz, triste o semblante. Pedia-lhe a cabeça sobre o peito. Seus cabelos estavam negros de sangue. O ventre unido aos rins. Os braços e as pernas inteiriçados. E todo o resto do corpo coalhado de chagas e de sangue. Todas essas penas de Jesus eram outras tantas chagas no coração de Maria, observa Pseudo-Jerônimo. Aquele que, então, estivesse presente no Calvário, diz Arnoldo de Chartres, veria 2 altares onde se consumavam 2 grandes sacrifícios. Um era o corpo de Jesus, outro era o coração de Maria. Mas me agradam, porém, as palavras de São Boaventura, declarando que só havia um altar, a cruz do Filho, onde a mãe
era sacrificada junto com o Cordeiro Divino. Por isso perguntaram-lhe: Ó Maria, onde estáveis? Junto à cruz? Ah, com muito maior razão, digo que estáveis na mesma cruz, imolando-vos crucificada como vosso filho. O pseudo-Agostinho assevera: a cruz e os cravos feriam ambos. O filho e a mãe, juntamente com o primeiro, foi também crucificada a segunda. O que fazia os cravos no corpo de Jesus, prossegue o Vulgato Bernardo, operava o amor no coração de Maria, de modo que, enquanto o filho sacrificava o corpo, a mãe sacrificava a alma, como expressa São Bernardino. Maria não pôde aliviar as penas de seu filho. Fogem as mães da presença dos filhos moribundos. Quando, porém, uma mãe é obrigada a assistir um filho em agonia, procura dar-lhe todo o alívio possível. Ajeita-o na cama para que fique mais a gosto e dá-lhe algum refresco. Desse modo, a pobrezinha vai disfarçando sua dor. Ah, mãe de todas as mais aflita, ó Maria, a vós é imposto assistir Jesus moribundo, mas não vos é faltado procurar-lhe alívio algum. Maria ouve o filho dizer que tem sede, sem que lhe seja permitido dar-lhe um pouco de água para descendentá-lo. Pode dizer-lhe apenas, conforme as palavras de São Vicente Ferrer: meu filho, tenho tão somente a água de minhas lágrimas. Vê como seu pobre Jesus, pregado àquele leito de dores, pelos 3 cravos de ferro, não podia achar repouso. Queria abraçá-lo para consolá-lo e para que ao menos espiasse em seus braços, mas não podia fazer. Nota que seu filho, mergulhado num mar de angústias, procura quem o conforte, segundo a petição de Isaías. Eu calquei o lagar sozinho. Eu olhei em roda e não havia auxiliar. Busquei e não houve quem me ajudasse. Isaías capítulo 63, versículo 3 e versículo 5. Mas que consolação podia ele achar entre os homens, se todos lhe eram inimigos? Mesmo pregado na cruz, uns blasfemavam dele e outros o escarneciam. E os que iam passando blasfemavam dele. Mateus 27, 39. Outros lhes diziam no rosto: se és filho de Deus, desce da cruz. Mateus 27, 40. Desafiavam alguns: salvou a todos e a si mesmo não se pode salvar? Se és rei de Israel, desça agora da cruz. Mateus 27, 42. Além disso, a Santíssima Virgem revelou a Santa Brígida: ouvi alguns dizerem do meu filho que era um ladrão, outros que era impostor, outros que ninguém merecia tanto a morte como ele. Esses insultos eram para mim espadas de dor. O que mais aumentou, contudo, a dor de Maria, na sua compaixão para com o filho, foi ouvir-lhe a queixa: meu Deus, por que me abandonastes? Mateus 27, 46. Palavras foram essas que nunca mais me saíram da mente, disse a Divina Mãe a Santa Brígida. Assim, a aflita mãe via Jesus atormentado por todos os lados. Queria aliviá-lo e não podia fazê-lo. Maior era ainda o sofrimento ao ver que, com sua presença, aumentava a pena do filho. Daí, pois, a frase de Vulgato Bernardo: a plenitude das dores do coração de Maria derramou-se como uma torrente no coração de Jesus. Sim, Jesus na cruz sofria mais pela compaixão
de sua mãe que por suas próprias dores. Junto à cruz estava a mãe, muda de dor. Vivia morrendo, sem poder morrer. Jesus Cristo, assim refere Pacino, revelou a bem-aventurada Batista Varano de Camerino que nada o fez sofrer tanto como a comiseração de sua mãe ao pé da cruz, e que por isso morreu sem consolação. E conhecendo a bem-aventurada por uma luz sobrenatural, essa dor de Jesus exclamou: Senhor, não me fales dessa vossa pena, que eu não posso mais. Maria, aos pés da cruz, é nossa mãe espiritual. Pasmavam as pessoas que então consideravam essa mãe de Simeão Fidato de Cássia, por verem-na quedar-se silenciosa, sem uma queixa ou lamento, no meio de tamanha dor. Mas se os lábios guardavam silêncio, não guardavam, contudo, o coração, pois a Virgem não cessava de oferecer a divina justiça à vida do Filho pela nossa salvação. Por aí vemos o quanto cooperava pelos seus sofrimentos para fazer-nos nascer a vida da graça. E se nesse mar de mágoas, que era o coração de Maria, entregou algum alívio, então este único consolo foi certamente o animador pensamento de que, por suas dores, cooperava para a nossa eterna salvação. O próprio Salvador revelou a Santa Brígida: minha mãe tornou-se mãe de todos no céu e na terra, por sua compaixão e seu amor. Com efeito, outro sentido não tinham as palavras com que Jesus se despediu de sua mãe. Como derradeira lembrança deu-nos a ela por filhos, na pessoa de São João: mulher, eis o teu filho. João 19, versículo 26. Começou desde então a Senhora a exercer para conosco esse ofício de mãe estremecida. Atesta São Pedro Damião, assinala-o Salmeron, que, estando por isso Maria entre a cruz do Filho e do bom ladrão, por suas preces converteu e salvou este último. Assim, o recompensou por serviços prestados outrora, quando a Sagrada Família procurava o Egito. Nessa ocasião, mostra-se o bom ladrão prestimoso e afável, conforme conta vários autores, e a Santíssima Virgem continua e continuará sempre a exercer este ofício de mãe desvelada. Bom, pela tradição da Igreja Católica, eu não sei se ela começou depois de Santo Afonso de Ligório ter sido levado para o céu, né? A gente chama o bom ladrão de São Dimas, e ele hoje é guardado, né, como santo da Igreja. Bom, sempre o São Afonso de Ligório, no livro Glórias de Maria, ele coloca um exemplo para ajudar a refletir sobre aquele ponto. E na página 396 do livro Glórias de Maria, ele coloca assim: o venerável Joaquim Piccolomini, um fervoroso servo de Maria, já em criança, costumava visitar 3 vezes ao dia uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Aos sábados, jejuava em honra da Virgem. Fazia mais, levantava-se no meio da noite para meditar sobre as dores de sua Mãe Celeste. Vejamos como Maria recompensou o seu servo. Joaquim era ainda moço quando ela lhe apareceu e o fez entrar na ordem dos servistas. Outra vez lhe apareceu pelos últimos anos da vida, tendo nas mãos 2 coroas. Uma era de rubis, como prêmio pela compaixão com os sofrimentos dela. Eram de pérolas a outra, em recompensa da virgindade guardada por Joaquim. Pela 3ª vez veio vê-lo à hora da morte.
O venerável pediu-lhe a graça de morrer na sexta-feira santa, ao que a Virgem o consolou dizendo: Eia, pois, prepara-te, amanhã é sexta-feira santa, e morrerás, como desejas, indo comigo ao céu. E assim, de fato, aconteceu. Quando se cantava na igreja a paixão do Senhor, entrou Joaquim em agonia, e às palavras, inclinando a cabeça, Jesus morreu. O venerável entregou sua alma a Deus. No mesmo instante, espalhou-se pela igreja um vivo fulgor e uma suave fragrância. Bom, segundo a tradição, aqueles que se entregam a Deus e que lutam, pela santidade, que alcançam a graça de Deus, de ao menos chegar perto, da santidade quando está quase morrendo, meio que Deus avisa a pessoa do dia que ela vai morrer, mais ou menos assim, meio que para preparar a alma. Mas com relação a essa dor de Nossa Senhora, a gente não consegue se aproximar tanto disso. Talvez alguma mãe ou algum pai que perde o filho possa sentir algo semelhante, que se aproxima um pouco dessa dor. Mas eu acredito que as dores não podem ser tão facilmente comparadas assim. Mas uma coisa interessante, é que quando fala, que esse último venerável Joaquim, ele rezava de madrugada sobre as dores. Eu estou gravando esse episódio de madrugada. Na verdade, no final da madrugada, já amanhecendo. E eu coloco nas mãos de Deus, nessa hora, todas essas situações que estão no nosso coração. Eu convido você também a colocar nas mãos de Jesus nesta hora. O quão que dói o coração nosso ao imaginar Nossa Senhora sofrendo junto com Jesus na cruz. Quanto que cada chaga de cada um dos nossos pecados deve ter doído o coração de Nossa Senhora. E para dificultar mais ainda, o quanto que deve ter doído no coração dela ao ver, em vez das pessoas buscarem se arrepender naquela hora, de sentir o peso nos seus corações e voltarem para Jesus por misericórdia, eles ainda escarneciam de Jesus. Hoje ainda, quantos insultos nosso Senhor Jesus ainda sofre? Quantos sacrilégios e quantas indiferenças que ele ainda sofre? E eu convido a você a tirar nesse dia um tempinho e diante de uma imagem de Jesus crucificado, ou até mesmo procurando algum quadro na internet da crucifixão de Cristo, e lembrando de Nossa Senhora das Dores, você possa, como gesto de até mesmo consolação a Jesus, passar um tempo diante da cruz para contemplar e rezar nas chagas de Cristo. E contemplar e rezar nas lágrimas de Nossa Senhora, que ela derramou por teu filho na cruz e por cada um de nós. Este foi o episódio de hoje. Eu agradeço muito a você pela sua companhia e convido a você a se inscrever, a curtir, compartilhar, e a gente se fala, no próximo episódio. Que Deus abençoe muito todos vocês. Até mais. Tchau.